Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Losnak, eu toco a parte de fundos imobiliários aqui no TC e hoje eu vou conversar com o Pedro. Bom, Pedro, muito obrigado pelo seu tempo. O Pedro toca o fundo GGRC11. Então, Pedro, acho que para começar a conversa aqui, se puder comentar um pouco do seu histórico, né? E também o que é o GGRC, né? Acho que o que é as Agros também atualmente. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Losnak. Um prazer estar aqui no Traders Club. Parabéns pelo estúdio de vocês aqui, muito legal. Vamos lá. Primeiro, o gestor de um fundo, né? Eu gosto de diferenciar isso, porque um fundo do tamanho até do GGR ou mesmo menores, ele não é tocado ou gerido por uma pessoa, né? Então, eventualmente você ocupa um cargo de diretor de gestão ou portfólio manager, mas a gestão é feita por uma equipe. E o GGR, no caso, ele não é diferente, né? Ele é gerido, ele tem uma equipe, a gente tem uma equipe hoje na gestora, nas Agros. As Agros é a gestora do GGR, acho que como fundo ficou muito mais conhecido do que a gestora e também teve questões aí de mudança de nome, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Acabou que o GGR hoje, você se refere ao GGR e não à gestora, né? Acho que parte do meu papel e do papel da equipe toda lá, dos demais diretores, integrantes e sócios, é mudar um pouco essa imagem, né? É a gente reforçar a imagem da gestora e, claro, o GGR é parte importante disso, então também focar em melhorar o fundo e tornar ele ainda mais relevante. Contando um pouquinho da minha história, eu tenho 15 anos de formado, me formei aqui em São Paulo na Fundação Getúlio Vargas, e tenho desses 15 anos, 12 anos dedicados ao mercado imobiliário. Então, assim, encurtando a história, mas eu acabei me envolvendo com o mercado imobiliário e nunca mais desliguei, né? Uma coisa que acho que tem essa característica de envolver as pessoas. É um mercado dinâmico, que realmente quando você gosta dele, e eu brinco que todo mundo tem um pouquinho de imobiliário, né? Até por isso, talvez, que o mercado de fundos imobiliários tem crescido tanto. Que todo mundo acaba, de alguma forma, estando envolvido com, ou você tem investimento, ou você tem tua casa, ou alguma coisa, a tua empresa, etc. Então você sempre tem essa ligação com o mercado imobiliário, né? Acho que isso que é legal e faz o investidor ser muito ativo, porque Visitar imóvel, assim, ver o ativo, né? é, tem essa coisa, né, da pessoa se identificar. Você cria relações com as pessoas. Então a pessoa fala, pô, esse fundo GGR tem 20 ativos, é, eu conheço aquele galpão, conheço outro, ou o fundo de shopping, eu vivo naquele shopping. Então acho que ele mexe com os sentimentos das pessoas, isso é muito bacana. Porque pega um fundo de ações, né? Não é comum você ter um grupo de cotistas, de investidores, que ficam comentando uma assembleia. Ela passa batida, né? Você recebe uma cartinha ou hoje um e-mail, né? E simplesmente ninguém olha muito o que vai ser tratado na Assembleia, geralmente é aprovação de contas e ninguém fica muito é, falando, ó, o gestor agora investiu nessa empresa ou na outra. No mercado imobiliário, de fundos imobiliários, a gente vê uma interação muito grande. Então os investidores participam. É uma coisa que chama atenção, né? Porque é legal essa interação. Voltando aqui então para as agros, esses anos todos no mercado imobiliário, né, eu tive, acho que algumas experiências em segmentos diferentes. Então eu pude participar de investimentos em residencial, comercial, logístico, shopping, e isso me deu uma formação, né, uma experiência muito geral do mercado. Acho que eu tenho uma experiência que é bacana porque poucas pessoas conseguem ver um pouco de tudo. Mas geralmente você é um investidor, é um empreendedor ou um profissional do mercado que foca em algum segmento específico, né? O cara sabe tudo de shopping, sabe tudo de laje, tudo de logística. No meu caso, acho que foi uma formação bem ampla, né? E isso hoje, trazendo para as agros, né? Eu cheguei há pouco tempo na gestora, estou há 4 meses, e a minha vinda não é só para mexer com o fundo GGR, né? Eu tenho uma missão um pouco maior, que é justamente reestruturar a empresa, né? Aproveitando o que ela tem. Então a equipe hoje segue inalterada, então a gente manteve a mesma equipe, a ideia, inclusive a gente reforçou a equipe, né? A gente trouxe novas pessoas.
Ontem mesmo começou a trabalhar uma pessoa nova lá. Então a ideia não é uma mudança drástica, mas sim aproveitar o que você tem, né? Como se fosse um time de futebol, que você precisava de um técnico ali para orientar e fazer com que esses jogadores deem o seu melhor aproveitamento. Acho que essa é a ideia. Então a minha função é fazer com que a gestora e o fundo passem a ter uma coisa importante disso, até a Thaís do nosso RI está aqui no estúdio, é a gente ter esse contato com o investidor. Acho que um dos pontos principais da nossa, vamos falar assim, reformulação é estar muito próximo do investidor. Participar, divulgar, estar aberto para tirar dúvidas, participar de gravações aqui, enfim. Certo. E assim, acho que como você comentou, né, assim, para assim, diferenciar um pouco, né, a gestora do fundo ali, vocês pensam em ofertar mais fundos para o mercado, sei lá, no médio e longo prazo, assim, qual que é o segmento que seria, além do GGRC? Legal, Losnak, acho que é uma pergunta bacana. A gente já está formulando um novo produto. Eu tive uma experiência com muito produto para investidor profissional. E quando eu cheguei nas Agros, né, e vi o potencial que você tem hoje para trazer produtos que muitas vezes estão focados em investidor profissional para o investidor, vamos dizer assim, o público em geral, você tem acho que uma oportunidade legal de trazer produtos um pouco mais elaborados, sofisticados, e acho que hoje o investidor ele está entendendo isso, né? Então a gente está formulando, agora em setembro mesmo, a gente deve lançar o fundo novo, nesse primeiro momento para investidor profissional, mas a gente já nasce ele pensando em ofertar para o investidor em geral, pessoa física, né? A gente, quando formulou o produto, pensou muito, vai ser um fundo muito estratégico, tá? A gente vai ter um mandato um pouco mais amplo, né? Podendo investir tanto em papel que eu falo é fundo de tijolo ou fundo de papel, e também um pouco em imóvel direto, né? Imóvel ou desenvolvimento. Então quando a gente formatou o produto, a gente pensou em ao mesmo tempo ele ter uma sofisticação, mas ser simples para numa eventual oferta 400, né, que vai mudar agora, mas que a gente possa ter um produto claro para o investidor, pessoa física em geral, né? Então a gente está formulando esse fundo novo. Daí você pode me perguntar, mas o GGE tem alguns desafios, né? A gente vai falar de alguns deles aqui. E não é desviar um pouco, montar um novo produto? A nossa visão é que assim, a gente pensa que uma casa maior, mais bem estruturada, né, pegando os exemplos a gente gravou um podcast com o Danilo Basso do Ticker Research, acho que foi ao ar hoje até, sim, dia 1º, e a gente brincou com ele que a gente nada com tubarões, né? Então, nessa indústria, os grandes fundos, eles não são grandes fundos somente, eles são grandes casas, são grandes gestoras. E por que você tem que pensar num crescimento, tem que pensar em ter mais produto? Porque se você não cresce, você não consegue atrair melhores negócios, atrair pessoas melhores ou reter as pessoas que você tem, né? Você fica desinteressante, teu negócio não é atraente para as pessoas boas ficarem e para novas pessoas chegarem. Teu nível de negócio melhora muito quando você tem outros fundos complementares que trazem contatos, pessoas, negócios. Então acho que é sempre pensando em ter uma casa com foco imobiliário, né? A gestora é 100% imobiliária e a ideia é que continue sendo. A gente não vai migrar para outros produtos aí, ações, FDIC, etc. Porque a nossa cabeça é ser imobiliário, de preferência a gente tem um viés de tijolo, né? Então a gente gosta muito de tijolo. A minha formação, o meu histórico é ligado a tijolo, a equipe também tem um histórico até pelo GGR, né? Então a ideia é fortalecer a gestora para que os fundos da casa se fortaleçam, inclusive o GGR, né? Essa é a ideia. Certo. E assim, olhando para o caso do GGR, assim, acho que vamos dizer assim, acho que uma coisa, né, que assim, acho que lá atrás, assim, acho que a tese, né, na minha visão, foi muito bem sucedida, né, porque a gente tinha muito contrato atípico, né, que era basicamente agência, né, então realmente tinha aquele medo que a agência ia ter algum problema, acabou realmente tendo, né, realmente o GGR veio, né, como alternativa de não ter, né, vamos dizer assim, esse risco da agência, né. Então, você poderia comentar um pouco, Pedro, assim, acho que
já que você entrou, né, que você comentou, há 4 meses ali, né, acho que você olha para o portfólio do GGRC, né, vocês já estão reciclando poucos ativos, né, vendendo um pouquinho, né, recentemente, né, 3 ativos. O que você olha, assim, acho que para frente, né, vamos dizer assim, acho que o GGR ele comprou, né, vários ativos, né, vamos dizer assim, em regiões, né, que não eram tão óbvias assim, né, acho que assim, teve o caso lá de compra Ciro, por exemplo, então se você puder comentar um pouco assim, acho que olhando para frente, assim, acho que quais ativos, né, entre aspas, vocês pretendem comprar e, sei lá, assim, quais ativos vocês falam assim, pô, acho que de maneira geral, assim, metade do fundo para ser reciclado, não sei. Se puder comentar um pouco assim, acho que o portfólio teu ideal para frente, assim, né? Tá, legal. Primeiro assim, eu entrei no olho do furacão, né? A minha entrada coincidiu com esse processo, ou na verdade eu acho que eu procurei, junto com a equipe, estimular esse processo da gente resolver, ou pelo menos parcialmente agora, uma obrigação que o fundo tinha, né? Que era Com Credit Suisse, sim. com o Credit Suisse, com o HGLG. Então, naquele momento, e o mercado, as condições, né, macroeconômicas aí do setor mudam rápido, né? 4 meses atrás está muito pior. Só que a obrigação, você não consegue tomar uma ação para cumprir uma obrigação desse tamanho num fundo de tijolo um mês antes, né? Você tem que começar um processo até... Na época tinha uma dúvida para que caminho que a gente seguiria. Tinha uma oferta em curso que estava suspensa, mas ela poderia ser retomada. Tinha a opção de fazer um novo CRI, que foi o que foi feito para a segunda tranche, tinha a opção de um processo de venda de ativos. Até muito ouvindo o cotista, acho que é importante dizer isso, a Thaís do nosso RI fez um trabalho importante passando para a gente qual que era assim, a opinião do cotista, o que o cotista queria, né? A gente ouviu muito isso e decidiu por cancelar a oferta, não fazer um CRI, a não ser que fosse uma última opção, vai. Claro que você eventualmente prefere fazer algo que não é a tua primeira opção, mas você tem que cumprir uma obrigação. Esse era o principal. Sim. Mas você não pode ficar inadimplente num contrato, é uma coisa que a gente não enxergava isso. Mas a gente decidiu fazer uma reciclagem do portfólio, e foi uma coisa que, para mim, inclusive, que assumi aqui há pouco tempo, foi uma experiência muito legal. Primeiro porque você acaba tendo contato com os ativos, né? Eu tive que conhecer todos os ativos e a fundo, porque você entra em processo de venda, em diligência. Então, em 4 meses, acho que eu tive uma oportunidade de conhecer muito bem os ativos do fundo, até pela negociação, né, que a gente fez. Voltando à tua pergunta, né, o fundo foi feito numa época, realmente, que ele foi um dos primeiros, aí, se não o primeiro, né, foi um movimento importante de fazer um produto com contratos atípicos, porque naquele momento o investidor via alguns riscos, e o mercado em si estava num outro cenário, um cenário de recuperação de crise, então um pouco complicado. A gente até, nesse podcast com o Danilo, né, só citando, que foi ao ar hoje, a gente comentou uma possibilidade, ele até provocou, né? Falou, pô, vocês não pensam em reformar esse regulamento, deixar ele um pouco mais flexível? E a gente trocou uma ideia com ele, e a Thaís até me trouxe um pouco antes aqui da gravação, uma informação de alguns cotistas reclamando e falando, na entrevista, no podcast, o pessoal da gestão falou que não gosta de atípico, que vai mudar o regulamento. Acho que a gente, às vezes, tenta passar uma informação, Losnak, e as pessoas entendem um pouco diferente, né? Na verdade, a provocação do Danilo e o que a gente pensa, e é o que eu tenho para te dizer aqui, é que assim, o fundo continua essencialmente atípico, né? Até porque não foi feita nenhuma reforma no regulamento, e a gente pretende manter ele dessa forma. Só que começaram a surgir algumas questões, até no próprio portfólio do fundo, que eventualmente vão obrigar a gente a ter essa discussão de reformar o regulamento. Por exemplo, vai vencer o primeiro contrato em 2025. Caso, primeiro que mesmo que o locatário permaneça, ele vai passar a ser um contrato típico, né? Se o locatário não renovar o contrato, a gente tem que alugar um imóvel que, se não passar por um grande retrofit, você não tem
como ter um contrato atípico, né? A atipicidade do contrato, você só consegue colocar isso e um prazo longo se você tem um investimento que justifique isso. Então, o imóvel que está pronto, vago e que não foi feito nada, o locatário não vai fazer um contrato atípico, né? Então, pense que nesse ativo, por exemplo, nós vamos ter um desafio, né? O fundo hoje não permite que você faça uma alocação típica mesmo com o vencimento do contrato. Tem um outro caso, acho que também a gente vai abordar aqui, que é o caso de um locatário que está com problema, que é a Covolan, e numa eventual desocupação, a gente também tem que dar um novo uso para o imóvel e eventualmente também fazer um contrato típico, porque você tem que alugar ou vender aquele ativo, você não pode ficar com ele parado. E nesse momento você tem que ter algumas opções, você não pode ficar amarrado, né? Se a gente estiver muito amarrado, acho que vai prejudicar o cotista. Então, tem esse caso de vencimento de contrato. E SP também, né? Você não pode comprar SP. Não, eu já vou chegar nesse pé. O que eu digo é que assim, o portfólio hoje ele gera basicamente 3 questões aqui para a gente. Ou vencimento do contrato, ou quando tem uma desocupação antecipada, ou um próprio ativo que ele está subutilizado. A gente tem um imóvel hoje alugado para a Etra em São José dos Pinhais, próximo a Curitiba, que mais da metade do terreno, do terreno do imóvel, não tem nenhuma construção. Não é utilizado pelo locatário. E a gente poderia desenvolver alguma coisa ali. É totalmente separado, tá? Porque tem acho que eu falei no podcast com o Danilo que a gente tinha um potencial de mais ou menos 6 ativos para expansão. A gente reviu com a engenharia esse número, é mais próximo de 10 do que 6. Então, mais da metade do portfólio. Só que grande parte das expansões são ali no próprio imóvel, né? O cara tem um galpão, o locatário, você pode expandir um pouquinho o galpão dele, fazer uma área de pátio nova, mas esse da Etra não. É totalmente separado, então você poderia fazer um novo empreendimento para um outro locatário. E como você não pode fazer também se não for um BTS, você também deixa de aproveitar eventuais oportunidades que você poderia extrair desse imóvel. Então esses 3 problemas não, acho que são oportunidades, né? Para a gente fazer novos negócios, já tem com o próprio portfólio, né? Então, essa discussão ela vai ter que ocorrer não porque a gente quer que o fundo deixe de ser atípico. Os contratos atípicos, a gente, por natureza, até pelo fundo, entende que os cotistas, grande parte deles, estão lá por causa disso. E a gente quer manter, né, o fundo como um fundo essencialmente atípico. Mas você tem que ter, às vezes, alguma flexibilidade para também não ficar amarrado. Essa é a primeira discussão. A segunda de SPE, acho que aí é um pouquinho diferente, né, Losnak? Porque SPE, e eu sou uma pessoa que tive bastante experiência com desenvolvimento, SPE, ela subentende que você, em tese, vai ter um desenvolvimento. Porque é o veículo que você utiliza para desenvolvimento, por questões de alavancagem jurídica, operacional. E você, quando entra nessa fase de desenvolvimento, geralmente é relação risco-retorno, né? Você deve ter um retorno mais alto, porque está entrando num greenfield, mas também um risco, se não for mesmo sendo um BTS, tem riscos ali. O preço da água pode estourar, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Então você sempre tem riscos em desenvolver, né? O ciclo de construção, o prazo de construção, às vezes está no meio de um ciclo de mudança do mercado, pode acontecer alguma coisa ali com custo, com o locatário, enfim. Então acho que são coisas que a gente tem que separar um pouquinho, até para colocar essa discussão para o cotista, para ele entender que essa primeira que eu citei é para o próprio portfólio do fundo. A gente eventualmente vai precisar de uma flexibilidade para melhorar ou dar uma finalidade para alguns ativos do fundo que já estão lá, né? Outra coisa poderemos no futuro investir em SPEs ou em desenvolvimento de galpões ou de plantas industriais, mais galpões nesse caso. Aí é uma discussão que você tem que colocar para o cotista e da nossa parte, né, não tem nada de imposição, isso que é importante colocar. Até porque no fundo tudo é democrático, se você vai colocar um tema desse, você coloca em assembleia ou em consulta para o cotista. E ele tem a prerrogativa de aprovar ou vetar isso.
mas a gente entende que pelo menos nesse primeiro caso, que é para o próprio portfólio do fundo, a gente já deveria ter uma discussão em torno disso. Esse segundo, para desenvolvimento, para SPE, acho que é um pouquinho... É um a mais, né, vamos dizer assim, né? É um a mais, tem que ser discutido com um pouquinho mais de calma, porque talvez o cotista não esteja acostumado com isso, já que ele está num perfil de fundo atípico, né? Mas o nosso viés é manter o fundo com bons contratos atípicos, tendo, eventualmente, se a gente colocar essa discussão para os cotistas e conseguir avançar com ela, alguma flexibilidade, primeiro no portfólio atual e depois, talvez, em novos investimentos, mas isso aí vai ser discutido, né? Acho que quando a Thaís me trouxe essa informação, eu fiquei surpreso. Falei, de forma alguma, a gente falou que não gosta de contrato atípico. Essa é a essência do próprio GGR, e não só para o GGR. Contratos atípicos são bons em qualquer momento, né? Te dão segurança e dão possibilidade, eventualmente, de fazer um CRI. Então, é um produto que todo mundo gosta de ter. Tá, e assim, acho que só para, assim, eu concordo assim que existem algumas pautas, né, como você comentou, acho que realmente que tem uma demanda, né, entre aspas, né, acho que assim, mais urgente, né, porque realmente em algum momento vai acabar o contrato, tem que descobrir isso, né, mas assim, a percepção de vocês, vocês já têm um quórum para isso, ou vocês acham, ainda estão tateando os cotistas para ver se isso vai ser, vamos dizer assim, facilmente aprovado ou não? A gente não colocou essa discussão ainda com os cotistas, né? A ideia é primeiro ouvir, até por meio de redes sociais, de pesquisas, a gente recebe lá e-mails, mensagens, ligações, então a gente, vamos falar assim, faz uma espécie de pesquisa para sentir o termômetro de como tá, né? Se a gente vê que é uma questão que o cotista não aceita de jeito nenhum, eventualmente a gente não coloca em pauta. A gente respeita isso, né? Tem que ouvir o cotista. Mas é importante colocar quais são as vantagens ou eventualmente desvantagens, né? Quando você coloca um investimento em SPS, tem que colocar, ó, a vantagem é que você pode ter um retorno muito mais alto, mas você tem um risco. Cabe ao investidor entender se quer que aquele fundo que ele invista tenha um mandato para isso. Eu acho que essa é uma questão um pouco mais delicada que a gente tem que explicar com um pouco mais de calma, mesmo que outros fundos aí do setor logística industrial, os fundos que são os maiores fundos até, eles podem fazer isso hoje, né? Mas a gente entende que cada um é cada um, mas essa primeira pauta do portfólio dos ativos atuais que deveriam ter uma flexibilidade por questões aí que surgiram no fundo, né? Isso deve ser um tema que a gente vai colocar logo em discussão. Também que acho que quanto maior o fundo, né, assim, acho que menos impacta, né, quando assim, um eventual desenvolvimento, né? Então acho que também tem esse ponto. Acho que você puder comentar um pouco também, Pedro, acho que assim, o fundo, né, fez uma oferta ali, né, depois demorou para alocar o dinheiro, depois comprou na Americanas ali, né, e ficou, como você falou, né, ficou devendo dinheiro lá as parcelas lá pro Credi depois, e aí realmente o fundo alavancou, né? Então assim, você puder comentar um pouco, assim, acho que a alavancagem, entre aspas, né, quando o fundo foi criado, não existia, né, fundos imobiliários, né, hoje é uma coisa muito mais comum, né? Então assim, se eu puder comentar um pouco, assim, acho que da cabeça de vocês, assim, acho que qual que é a alavancagem alvo, né? E assim, acho que quando vocês venderam 3 ativos, né, assim, 2 e um pouquinho, né, ainda tem uma parte que está com dívida, né? Então assim, a ideia seria, sei lá, em algum momento zerar essa alavancagem, ou então realmente a ideia seria, vamos dizer assim, acho que permanecer com alguma alavancagem no fundo. Tá. Primeiro, a alavancagem, ela é muito baixa hoje pelo tamanho do fundo. A gente tem uma alavancagem que representa 6% algo em torno de 6% do patrimônio do fundo. É muito baixa se você comparar com os outros fundos, né? Enfim, não é nada relevante, mas até acho que essa discussão, você mesmo comentou, a gente não tinha, esse fundo não tinha alavancagem, não tinha feito um CRI. Então, quando você faz a primeira vez, é natural que o cotista, enfim, crie discussões em torno disso, é positivo, é negativo. Qual que é o teto, né? Porque acho que tem fundo lá que está, sei lá, 2 vezes o patrimônio. Tem fundo que já está muito alavancado. Acho que é mais entender realmente. A nossa cabeça sobre a alavancagem é que a alavancagem, quando feita da forma correta, ela é um mecanismo poderoso para deixar o teu retorno mais alto, né? A alavancagem e aquela conta de padeiro. Teu custo de alavancagem tem que ser menor do que o retorno do teu ativo. Sim. Então, se você buscar... Tem spread positivo. Tem que ter um spread positivo.
O que talvez, no caso das lojas americanas, não tenha agradado tanto, é que, dado as circunstâncias do mercado, ela saiu quase no mesmo cap, o custo do CRI muito próximo do cap do ativo. Então isso dá uma espremida, né, assim, No spread, assim, no spread do ativo. Até em função disso, a gente pretende pagar essa alavancagem. A ideia não é carregar ela. Tá? Foi uma alavancagem, vamos falar assim, tampão, para cumprir aquela parcela. Esses recursos da venda dos 3 ativos, só já fazendo uma correção, Losnak, acho que o mercado como um todo teve uma interpretação e não foi culpa, o fato relevante estava correto, mas o pessoal entendeu um pouco errado, porque dá margem para isso mesmo. O imóvel Hering foi vendido 100%. O que acontece é que aquela matrícula, tem uma matrícula, tinham 3 imóveis numa mesma matrícula, sendo que 2 deles eram do GGR, que é o Santa Cruz e o Hering. Na época da aquisição eles foram comprados juntos, né? Sim, depois separados. E ainda está em processo de desmembramento. Quando escreveu no fato relevante venda de 21% daquela matrícula, na verdade, está correto, porque ele representa uma fração da matrícula mãe, que está em desmembramento, mas é 100% do imóvel Hering. O fundo continua com o Santa Cruz e tem um outro imóvel na mesma matrícula, que era até do desenvolvedor da época dos imóveis. Mas o que eu ia dizer é que parte dos recursos vão ser usados para um pré-pagamento do CRI. Né? Isso, inclusive, porque o imóvel Hering ele não era um lastro total do CRI, mas ele fazia parte do lastro. Então, até por negociação com a securizadora e com os crisistas, a gente acordou um pré-pagamento em janeiro de 23. A primeira tranche que é agora, né, 71 milhões, a gente utiliza um pedaço para pagar a obrigação com o HG, outro pedaço vai ser distribuído como rendimentos, e tem um saldo que pode ficar em caixa lá para acúmulo de caixa para obrigações. No ano que vem, em janeiro, quando receber uma outra parcela, a gente deve fazer um pré-pagamento do CRI, né, por essa questão que eu te falei. Mas esse CRI, assim que possível, a gente quer pré-pagar inteiro. E a gente tem essa possibilidade. Né? Alvo de alavancagem, como eu te disse, fazendo sentido e sendo uma operação do ponto de vista financeiro que tem um spread entre o retorno do ativo e o custo do CRI, acho que não tem que se ater muito a qual o percentual do fundo que a gente pode ter de alavancagem. Se a conta da operação for boa, conta fechar, sim. É isso, né? No final. Tá, e assim, acho que pelo que eu entendi, né, assim, realmente vocês provocaram o Credi, né, para comprar o ativo da Americanas ali. E como que foi a conversa com a Zavit, assim, vocês receberam a demanda? Assim, vocês que foram atrás de algum comprador, assim, como que funcionou isso? Assim, acho que e também acho que o ponto importante que você puder comentar, Pedro, assim, acho que dos 3 ativos, né, que você vendeu, assim, acho que como fala, né, você que escolheu os ativos para vender, né, ou então realmente, vamos dizer assim, foi uma negociação entre as partes ali. Só falando de Lasa, na época de aquisição de Lasa, ano passado, eu ainda não estava na empresa, né? Então, não gosto de ficar julgando sendo engenheiro de obra pronta do negócio, mas na minha opinião, foi uma aquisição importante para o fundo. Alguns investidores, algumas pessoas de mercado comentam que comprou um imóvel muito grande, com cap um pouco abaixo do que os outros ativos do fundo, mas no final, Losnak, é aquela história. Se a gente quer ter um fundo mais relevante, né, o perfil já vem mudando. Não, o ticket tem que ser mais alto, sim. E a equipe já vem mudando, já vinha mudando o perfil dos locatários também, né, não só o ticket. Então você passa a ter um imóvel de um tamanho relevante, com um excelente inquilino, que é Lojas Americanas, localização estratégica. Então, pensando no futuro do fundo, acho que é muito bom. Talvez para o curto prazo, pesou pelas questões aí que o fundo não tinha caixa para fazer aquisição total, teve que fazer um CRI, vender ativo agora, mas eu acho que no longo prazo ele vai ser um ativo importante. Né? Esse tipo de ativo, não só esse. Acho que aquisições como essas devem ser importantes para o fundo, pensando em crescimento. Né? Falando da venda, como é que a gente fez essa venda? Pela experiência que eu tenho, que a equipe tem em comercialização de imóveis, quando você precisa vender um ativo,
e até num momento desafiador como esse, né, a gente está num momento taxa de juros lá em cima, eleição, enfim, questões aí globais que afetam o crescimento, inflação alta, não é algo simples de se fazer, ainda mais pelo valor dos ativos, você fazer um processo de venda nesse momento. Então o que a gente optou foi não colocar um ativo à venda nem dois, a gente colocou em torno de 6 ativos à venda, né, e ofereceu para alguns players. E como é que funciona isso? Você oferece os ativos, coloca um preço neles e deixa os players estudarem alguma composição, né? A gente sempre, óbvio, tenta formatar, a gente vende esse e mais o outro, às vezes coloca um, claro. Você tinha um financeiro alvo para bater, vamos dizer assim, desses 6 ativos. Tinha um financeiro alvo, e a gente colocou alguns ativos que faziam sentido. Claro que a gente adoraria vender somente os que fazem menos sentido hoje para o fundo, ou que estão com algum problema como o Covolan, mas não é você que escolhe no momento de venda como esse, né? São os próprios interessados que colocam, tem uma negociação. Eles pedem, pô, quero esse, você volta, não, mas essa composição tem que entrar um outro ativo, então é uma negociação que se chegou nesses 3 ativos, né? E claro, buscando um alvo de valor que fizesse sentido, né? O ideal nosso até era ter vendido mais algum ativo para resolver de vez, porque aí a gente teria inclusive o recurso para a parcela do ano que vem. Mas é um ticket bem alto, né? Você teria que chegar próximo de 200 milhões para resolver completamente a situação. Então também não ainda mais no momento de mercado de hoje, os fundos não estão com tanto caixa, né? E você não tem investidor individual, ou às vezes family office, que tem também esse apetite hoje para fazer um cheque de 100 milhões para cima, né? É um cheque relevante. Então, certo. Esse foi o racional. Tá, e assim, olhando para o comentou, né, realmente, lá as ali que vai ser, o segundo, né, assim, vamos dizer assim, em termos de receita ali pro fundo ali, assim, então, olhando para frente, Pedro, assim, acho que, como você comentou, assim, acho que, sei lá, né, fundo, assim, o fundo, entre aspas, não vai, né, vamos dizer assim, tolerar, né, vamos dizer assim, ativo pequeno, porque realmente vai dar trabalho demais e retorno realmente não proporcional a isso, né, então acho que, e assim, olhando para frente, assim, acho que, como assim, acho que lá, como o juro também subiu muito agora, né, a B ficou um bom tempo acima de 6, né, e vocês têm um regulamento de comprar ativos, né, com 3% acima da NTNB ali, a cabeça de vocês ali, assim, acho que quando você vai para um cara de cheque maior, né, de ticket maior, dá para manter também esse cap rate alvo ali, ou então você acha que fica um pouco mais difícil? Porque quando você vai, sei lá, para uma Covolan, né, vamos dizer assim, que não estava, entre aspas, né, dentro do mercado financeiro, né, dentro do mercado de capitais ali, então ela, você trazer ela lá e você realmente consegue arbitrar, né, vamos dizer assim, um pouco ali as taxas, né, mas você indo para esse cheque maior ali, você consegue continuar entregando, vamos dizer assim, em futuras aquisições, esse cap rate ou não, assim? Primeiro que esse cap pré-definido no regulamento de NTNB mais 300 basis points aí, é algo que acho que está um pouco ligado com o passado do fundo, que era uma cabeça voltada mais para operações de sale leaseback. Né? Quando você tem operações assim, de fato, vira mais uma taxa do que uma negociação em torno do ativo. Né? Hoje, se você falasse para mim qual que é a meta de aquisição para o cap rate dos ativos, uma resposta objetiva deveria ser, claro, respeitando o regulamento, mas em linha com o que a gente tem hoje, em média, dos ativos do fundo ou acima, né? Só que quando você analisa, aí falando um pouco mais de ativo imobiliário, né, não olhando só uma operação de o sale leaseback é uma operação de compra do ativo, mas o mercado olha ela um pouco também como uma operação de dívida, vamos falar assim, né? Mesmo que não seja, porque você tem a compra do ativo, mas olhando mais como um fundo de gestão ativa, que você vai buscar não carregar o ativo pelo resto do contrato, mas eventualmente vender ele, a cabeça só da entrada do cap rate, acho que não faz totalmente sentido, porque você tem que olhar o retorno
total. A tira inteira, assim. A tira inteira. É aí que eu queria chegar. Então, Losnak, até o caso dos 3 ativos vendidos agora para Zavit, na verdade compromissados, né? O pagamento, se tudo correr certo, se tudo correr bem, e deve ocorrer, vai ser feito agora em setembro, dia 20, a primeira parcela. Mas assim, esses 3 ativos, o prazo médio que eles permaneceram no fundo foram de 5 anos. É um prazo longo, né? Você ter uma tira ao ano, um retorno médio de 15%, é um excelente retorno, na minha visão, e acho que é uma visão de muitos investidores também, porque basicamente você dobra o seu capital. Então, 15% ao ano recorrente durante 5 anos, mais que dobra o seu capital, né? Então, é um retorno poderoso. E essa visão, às vezes, se você olhar só o aluguel, fica um pouco acho que não é tão justo, né? Porque se você pretende vender o ativo em algum momento, você tem que olhar esse total return, retorno total, o fluxo do ativo, e ver que às vezes você entra num cap que não é tão alto, mas aquele ativo tá numa localização super premium, estratégica, excelente inquilino, tem potencial de expansão. Então, ao longo do tempo, você consegue valorizar esse ativo e ter uma saída nele, né, mesmo com cap que no momento de entrada talvez não seja tão alto, mas pela qualidade do ativo, você consegue ter uma saída boa que propicia você ter um retorno total do ativo satisfatório, bom, né? Bom, Sim, bom, 15 é bom, sim. Mas, bom para excelente. só para entender assim, então, a tua tese é que, entre aspas, assim, você gostaria de vender todos os seus ativos do fundo, sei lá, em algum momento para realmente monetizar isso? Qual que é a tua cabeça? Acho que não é vender todos os ativos, mas é ter uma cabeça de gestão ativa. Conseguir reciclar essa A carteira. cabeça de gestão ativa funciona com reciclagem, né? Uma gestão passiva simplesmente compra os ativos e deixa em carteira pelo período total do contrato e só administra, vamos falar assim, os aluguéis, né? Acho que a visão hoje da empresa, da gestora das Agros e o GGR, né, a gente tem uma gestão mais ativa. Então, em momentos de oportunidade, é que no caso aqui, essas vendas a gente entende que foram positivas, mas também foram para reciclar para uma nova compra. Mas até em momentos que, eventualmente, você não tem um ativo para comprar amanhã, mas você tem a possibilidade de vender um ativo da tua carteira com excelente lucro, você pode vender, realizar, distribuir o rendimento extraordinário para o cotista, ele tinha um dinheiro travado ali, você distribui, e aparecendo uma oportunidade boa, você volta a alocar o dinheiro. Né? Acho que é uma visão de gestão ativa isso. Porque, inclusive, alguns gestores não gostam muito da gestão ativa, porque, no fundo, você diminui teu PL, né? Você distribui rendimento, você tem lá, a gente vai distribuir lá um lucro extraordinário, vai baixar o teu PL. Né? Eventualmente, se você tem um ativo com grande lucro, né, esse grande lucro vai ter que ser distribuído, porque pela regra do fundo imobiliário, no mínimo 95% tem que ser distribuído. Né? Então, acho que é uma visão de muito gestão ativa. A gente não quer sair vendendo imóvel, deixar a carteira do fundo sem os imóveis que a gente tem hoje, que são bons imóveis, mas no momento correto, acho que é saudável uma reciclagem sim. Até de talvez imóveis menores, que hoje não fazem tanto sentido, né, Losnak? Sim, sim. Alguns mais antigos, outros que são muito pequenos hoje. Pro tamanho do fundo, realmente, tem que focar realmente nos maiores, né? Então, realmente, porque o efeito no rendimento da cota é pequeno, e isso, claro, numa diversificação do portfólio, ele representa pouco, então não tem porquê, às vezes, carregar alguns imóveis assim. Então, a gente está atento para aproveitar a oportunidade de reciclagem. Certo. E um outro ponto aí que acho que é bastante importante, né, que a gente viu, acho que o portfólio da Bresco fazendo algumas vezes, né, foi realmente essa parte, né, de expansão que você comentou. Assim, acho que, então, se puder comentar um pouco, Pedro, você acha que o que depende, né, vamos dizer assim, né, como que chama, vocês fazerem expansão, vocês têm que ser provocados, né, pelo inquilino atual, né, no caso também da Eletro que você falou, né, ali São José dos Pinhais, como é uma coisa, entre aspas, mais separada, dá para você ser mais proativo e fazer sozinho, né, ele querendo ou não, entre aspas. Então, se você puder comentar um pouco assim, acho que, como chama, né,
de maneira educada, né, vamos dizer assim, é um dinheiro, entre aspas, para o fundo de graça, né? Ninguém esperava, né? Você consegue fazer uma expansão ali. Então, você poderia comentar um pouco, assim, acho que você falou, né, tem 10 ativos em potencial, né, por volta disso, né, para expansão. O que é, vamos dizer assim, né, sei lá, até o final do ano, até o final do ano que vem, assim, o que você acha que é plausível de acontecer? Acho que hoje a gente está um pouco preso pelo regulamento do fundo, não só pelo regulamento, né, mas também pelo tipo de potencial que esses ativos têm. Desses 10 ativos que eu te falei, a grande maioria são potenciais que só fazem sentido para o locatário que está ali. Então tem que ser uma demanda dele, né? Eu tenho que ter e alguns inquilinos desse, a gente já sente que tem uma demanda de expansão, né? Mas ele tem que provocar a gente, falar, ó, ficou pequeno, faz sentido para mim expandir, e aí a gente vai Eu pago tanto a mais e começa a discutir. Né? fazer o aditivo do BTS e colocar esse valor na locação. É que o terreno sai de graça, isso que você falou que está preso, né? Porque é só um investimento na construção. Isso. Mas o terreno está de graça porque a gente já comprou de graça. E já está dado no patrimônio do fundo. Tem um valor parado ali, né? Já está no patrimônio do fundo. Acho que esse da ETRA que eu citei é diferente porque é um ativo que, na verdade, ele pode ser dividido em três. Ele tem um grande imóvel administrativo que hoje a empresa não usa, que ele está de frente para a rodovia. Ele tem os galpões e no fundo esse outro terreno que é mais da metade, com outra entrada que pode ser desenvolvido. Então, acho que esse é um ativo especial, né? Porque, de fato, ele tem um potencial para você desenvolver para um outro, né? Você não depende só do inquilino. Você pode fazer um acordo com ele, destacar o terreno do galpão e desenvolver para outro. Mas hoje a gente só pode fazer um BTS lá, pelo regulamento. Então, talvez, se a gente conseguir deixar um pouco mais flexível, né? E de novo, Losnak, não estou falando que a gente quer mudar completamente o fundo. São pequenas coisas que podem destravar valor. Sim, são ossos do ofício, como você comentou, né? Assim, 25, né? O fundo não tinha mandado o regulamento e acabar o contrato, alguma coisa vai ter que acontecer. Alguma coisa vai ter que acontecer. A gente vai ser obrigado a colocar essa situação. Né? Não é uma coisa... O quanto antes, né? Trabalhar assim melhor, sim. Exato. E também ativos que hoje já estão com esse potencial parado que a gente poderia aproveitar. E se não conseguir um BTS, por exemplo, esse da ETRA, que são três, né? Que você pode ter três locatários diferentes, o administrativo poderia virar uma faculdade, uma escola, e aí não necessariamente um contrato atípico. Então, só estou dando esse exemplo para colocar uma coisa concreta do fundo hoje. Né? Certo. E assim, olhando para o portfólio do fundo, assim, acho que, como você comentou, assim, o lado bom do contrato atípico realmente é essa previsibilidade, né? Mas, obviamente, uma hora acaba o contrato atípico, né? Assim, entre aspas, uma maneira de você evitar, né, o atípico de acabar é você fazer aditivos, né, do contrato atípico ali de ganhar mais 5 anos, 10 anos, etc. Lá, né? E assim, acho que você poderia comentar um pouco assim, qual que é a tua percepção? Assim, acho que se é fácil, né, assim, no portfólio do fundo atual, fazer esses aditivos, né? Ou então realmente você acha que vai acontecer, né, como você comentou por alto, que alguma hora acaba e você tem que realmente discutir, né, a permanência ou não do inquilino lá no imóvel ali e vai para um típico, né? Então, acho que só para você ver assim de maneira mais temática, né, assim, como que você enxerga o fundo, né? Você ganhando alguns aditivos nos contratos ou realmente migrando para o típico mesmo? Acho que depende dos ativos. A gente tem uma carteira hoje com logística industrial. O industrial, por mais que seja aí um investimento que às vezes o investidor tem uma certa desconfiança, né? Se ele é estratégico para a empresa, dificilmente ela vai sair. Sim. Imagine você tem que a empresa esteja bem, né? Claro que a empresa pode estar passando por dificuldade, haja visto aí a Covolan. Mas se a empresa está bem, aquela planta é importante para ela, é muito difícil ela sair. Diria quase impossível. O logístico é um pouco diferente. Esse imóvel de Suzano, em 2025, é logístico. É um centro logístico da Suzano. Ela pode pegar tem alguns especulativos saindo na região. Alguém pode vir e jogar o preço para baixo para levar a Suzano para lá. Você está mais suscetível a isso, né? Porque é um galpão, ela pode achar um galpão até mais
mais novo, mais A moderno, barreira de entrada, vamos dizer assim, é mais baixa do que um industrial de verdade. do que o industrial de verdade. Então, nesse ponto, o industrial ele é até mais resiliente, né? Protege um pouco mais o fundo. O logístico não, o logístico acho que passa a ser uma questão de a empresa conseguir um imóvel parecido, talvez pagando um pouco a mais se for melhor ou um pouco a menos se for parecido. Nesse caso específico de Suzano, eu acho que o preço que ela está pagando hoje, né? Isso não quer garantir, tudo que eu estou falando aqui não é garantia de nada, mas ela paga um valor de aluguel que está um pouco abaixo do metro quadrado da região, porque o custo lá de reposição subiu muito, terreno e construção, então os ativos que estão sendo ofertados hoje no mercado estão com um preço, eu diria aí que em torno de 15% ou mais, dependendo do padrão, né? Acima do que é pago hoje. Então, se atende a empresa do jeito que está, ou eventualmente ela precisa de uma expansão, porque esse ativo tem um potencial de expansão, a gente pode fazer a expansão para ela, retrofitar alguma coisa que ela queira, e é mais fácil ficar onde está, né? Sim. Do que se movimentar Continuamente, sim. É uma logística complexa uma empresa dessa trocar o principal CD que ela tem para outro imóvel, mas pode acontecer. E assim, olhando o atípico, né, você comentou do industrial, assim, né, a empresa, né, vai ter uma dificuldade grande para sair, né, mas também acho que assim, a discussão que fica no final do contrato atípico vamos dizer assim, né, o preço que vai pagar, né. Acho que esse é um grande, entre aspas, problema, né, porque às vezes ela pode permanecer lá, mas ela pode pedir, sei lá, 20, 30% de desconto ali do aluguel atual para permanecer, né. Então acho que, qual que é a cabeça de vocês, assim, né, como você comentou, né, realmente, você entrou, né, o fundo não fez nenhuma aquisição, então você acho que a gente não estava nessa discussão, né, mas qual que é a cabeça, assim, vamos dizer assim, acho que para novas compras, né, assim, da carteira, né, do GGRC ali, acho que assim, a gente sabe, né, que a inflação, né, obviamente, é muito forte, né, no ciclo de 10, 15 anos, né, e às vezes, dependendo do ciclo imobiliário, ela pode ter um descasamento muito grande com o preço de mercado, né. Então, assim, qual que é a cabeça de vocês, assim, acho que para tentar, né, vamos dizer assim, evitar, né, ou mitigar, né, esse descasamento, né, muito grande, né, vamos dizer assim, do preço de mercado quanto o preço do atípico que só sobe, né? Acho que tem que olhar muito bem a região. Como esse exemplo de Suzano que eu te dei, não é só lá que ocorreu isso. Ao mesmo tempo que a inflação corrigiu os contratos, ela corrigiu muito o preço de obra e os preços de terreno subiram. Então hoje a reposição do ativo está cara. Isso protegeu um pouco, não só o nosso portfólio, como os outros. E eu não estou falando só de logística também, isso aconteceu, está acontecendo em corporativo, em outros segmentos aí do mercado imobiliário. Subiu muito, então os ativos que hoje, mesmo corrigindo com a inflação, acho que a gente está acompanhando isso do mercado, mesmo corrigindo, os locatários não estão achando que está um absurdo aquela correção. Eles estão aceitando porque se olhar o que ele tem do lado ali, está mais As caro. opções, sim. Né? Porque a reposição está alta. Então para você desenvolver hoje um CD ou uma planta, tá caro também. Acho que a inflação foi para os dois, né? Tanto para o contrato quanto para a reposição. Isso protege um pouquinho. A cabeça nossa, pensando em crescer, o portfólio é quase que meio a meio, né? A gente gostaria de ter um pouco mais de logístico. O logístico é mais óbvio, acho que está mais atraente hoje, teve um crescimento fenomenal aí durante a pandemia. De fato, as boas regiões estão sendo disputadas à tapa aí pelos locatários, vacância praticamente zero. Então é um segmento que tem apelo e tem muita qualidade de locatário. Né? Você tem grandes empresas aí locando os galpões logísticos. Mas o industrial, a gente enxerga oportunidade. Primeiro que o volume que você recebe, a gente recebe dezenas de oportunidades, muito mais de tudo, né? Mas muito mais industrial, até pelo momento talvez que a gente esteja passando, taxa de juros muito alta, algumas empresas querendo fazer o seu leaseback para aliviar o caixa, mas o industrial, sendo muito seletivo, você tem boas oportunidades, até porque os outros fundos, os grandes players, né, comparáveis com o GGR, não olham muito. Né? E você separando ali, né, sendo seletivo, você consegue ter boas oportunidades. Né? Mas tem que ser bastante seletivo. Acho que é um segmento que o logístico mais óbvio, o industrial super seletivo, mas boas oportunidades você pode encontrar.
né? Só tem que tomar cuidado para não ter um bom contrato somente e não um bom ativo. Acho que esse é o desafio, né? Porque o sale Uma leaseback hora o contrato morre e o ativo tá lá, assim. vem você olha lá, pô, mas o cap tá excelente desse ativo, a empresa é boa, o contrato é ótimo e tal, mas você tem que sempre ver que tem um imóvel ali e eventualmente se a empresa sair, vencer o contrato, sair que eu digo, como Covola que a gente está passando por esse problema, é uma saída forçada, mas pode vencer o contrato, você vai sobrar com uma planta industrial que se não tiver uma capacidade de reposição, aí é muito importante você ver planta industrial que seja bem localizada e você possa converter, talvez, para logística. Isso é muito importante. Covolan, por exemplo, a gente colocou uma análise no relatório de junho do fundo, que a área de engenharia fez uma análise mostrando que o imóvel, além de bem localizado, ele pode ser convertido em logística, eventualmente. Então, já olhando, né, pensando em o que a gente vai fazer com esse imóvel se ele voltar, se a empresa desocupar ou se for despejado. E deveria ser um contrato atípico agora, né? Vamos dizer assim, né? O substituto, né? O potencial substituto ali da Covolan, né? Você fala, né, Covolan é um contrato atípico. Não, Covolan saindo, para você colocar alguém lá dentro depois, deve ser um contrato atípico, né? Deve ser um contrato típico, a não ser que a gente faça um grande investimento. Se virar logístico, por exemplo, pode ser. Certo. Você consegue que você tenha fazer a tipicidade. Um capex da tipicidade. Que o capex justifique a tipicidade, né? Eu acho que pode ser um caminho, mas você também pode reposicionar uma empresa do setor que queira uma planta industrial. Isso pode ocorrer também, por isso aquela discussão, podemos fazer um típico, ou vamos investir e fazer um atípico, acho que são questões aí que vão ter que ser analisadas. Certo. E para fechar, assim, acho que muita gente pergunta, assim, acho que você comentou, né? Muita coisa passa por vocês ali, né? Acho que assim, então, só para assim, qual que é a cabeça de vocês lá para novas ofertas também? Acho que vocês comentaram, assim, acho que vocês entraram no capital um momento mais difícil, né? Obviamente, agora o mercado está melhorando um pouco, né? Nessas últimas semanas, né? Então, se puder comentar um pouco, assim, acho que sei lá, a cabeça de novas ofertas, sei lá, tipo assim, acho que qual que é o cheque que vocês procuram, né? Se acho que e vamos dizer assim, né? Você mostra um pipeline alvo ali para o mercado antes? Qual que é a cabeça de vocês ali para um crescimento do GGRC, né? Tá. Acho que a novas ofertas, independente do uso do recurso, por exemplo, a gente poderia, não estou falando que vai ser feito porque depende de algumas condições, mas a gente poderia fazer uma oferta que fosse utilizada somente para pagar essa última parcela de LASA e pagar o CRI, por exemplo, pré-pagar. Seria uma oferta já marcado, né, com o cheque marcado. Ou uma oferta maior ou no segundo momento, pensando em crescimento. Acho que independente do uso do recurso, Osnak, essa é uma questão muito importante de dizer. Não é porque eu tenho uma obrigação futura que eu vou fazer uma oferta a qualquer custo. Sim, né? Sim. Porque eu tenho outras formas de solucionar isso. Já visto o que a gente fez agora de vender ativo. A oferta, na nossa opinião, tem que ter alguns fatores, né? O fator, vamos falar assim, macroeconômico, tem que ter condições de mercado para a oferta ter sucesso. Fatores micro, que a cota do fundo não está depreciada, está próxima ou acima do valor patrimonial, né? E no momento que a gente cancelou a oferta, ela estava muito baixa, ela estava próximo de entre 100 e 105 reais. E hoje, depois dessa subida do mercado, ela já está em 120 hoje. Mas assim, tem que ter as condições de mercado, condições da cota que não passe a sensação, apesar da gente discutir essa questão do valor patrimonial, né, que deveria se aplicar mais aos fundos de papel do que aos fundos de tijolo, sim. Porque nos fundos de papel, sim, se tiver uma diferença muito grande, tem alguma coisa estranha? Tem uma arbitragem aí, então tem uma coisa estranha. Nos fundos de papel, ela pode estar um pouco abaixo, um pouco acima. Não quer dizer que você está prejudicando o cotista em excesso. Eu acho que se ela estiver muito longe, prejudica sim. Ela próxima do valor patrimonial, a gente acha que não teria problema em prejudicar o cotista com isso. Mas fora isso, fora essas duas questões, né, tanto de mercado quanto do fundo, o custo, a gente tem olhado muito isso, que numa eventual nova oferta, a ideia nossa é ter um custo muito baixo. Que seja uma oferta que a gente
tenha o mínimo de custo possível para dar esse ganho para o cotista, né? Porque isso está mudando, né? Muitos fundos aí conseguindo fazer oferta, era uma dúvida se conseguiriam fazer ofertas com valores relevantes com custo baixo. E o mercado tem provado que é possível. Então, talvez não tão grandes as ofertas, menores, mas com foco na base, com custos baixos e você usando aí outras formas de divulgação, né? E não pagando simplesmente para ser distribuído no mercado, né? Então, custo baixo e para crescimento, claro, pensando numa oferta que vise crescimento do fundo, você tem que ter um pipeline bem estruturado, né? Não adianta, você mesmo comentou que fez uma oferta, o fundo lá atrás, também não quero entrar nesse mérito, mas às vezes ficou um período um pouco mais longo com o dinheiro em caixa. Acho que para você ir para uma oferta, não que seja uma oferta que eu te disse, se for só para pagar uma parcela ou um CRI, é uma oferta para crescer mesmo, você tem que ter um pipeline robusto. Né? Pipeline, você tem 20 negócios ou mais para fechar um. Então, sim. Um ou outro cai no meio do caminho. Sim, tem que ter uma esteira de negócios a todo momento, analisando e olhando e vendo, porque só assim você consegue alocar bem o dinheiro. Né? Mas acho que não quer dizer que tem que ser super rápido na alocação, mas você tem que ter negócios engatilhados ali para poder alocar o recurso. Tá, então assim, olhando realmente, né, que vocês vão fazer, né, vamos dizer assim, sei lá, né, a oferta agora do outro fundo, né, do Multi-Estratégia esse ano, então a ideia seria, né, assim, acho que melhores esforços, né, vamos dizer assim, mirar alguma coisa pro GGRC mais pro ano que vem. Esse fundo novo é uma oferta 476 restrita, a gente fez uma oferta com alguns investidores seed aí, que estão colocando o primeiro recurso no fundo, então não tem esforço de captação. Ela já nasce com recurso, não é muito grande, mas a gente entende que é o ideal para começar esse fundo e no futuro aumentar ele, talvez oferecer já no segundo momento para o público geral. Essa é a ideia. Isso não quer dizer que a gente não pode pensar em alguma coisa para o GGR, como eu te disse, Losnak, a gente está muito criterioso e escutando o cotista, né? Então, assim, quais são as opções e o que o cotista está achando disso tudo? Nosso canal de RI está aberto para isso. A gente quer entender, temos uma obrigação ainda ano que vem, ou tem o CRI que pode ser pré-pago, pode se pré-pagar. O cotista acha que uma eventual venda de ativo com liberação de novos lucros aí não recorrentes é importante, é bacana, tá sendo legal, a gente pode continuar. Se a gente sentir que não tem apetite para uma emissão focada na base, para simplesmente liquidar essa fatura e a cota tá próxima do patrimonial ou acima dele, legal, podemos fazer também. Acho que é uma coisa construída, sabe, a quatro mãos, não é uma... imposição, sim. Não é imposição, não é que eu acordei, alguém da equipe veio com a ideia, vamos colocar uma emissão aí, porque acho que está na hora, acho que é uma coisa construída, conversada com os cotistas, com o mercado, é importante ouvir a opinião de pessoas como você, de especialistas, porque você sente que realmente está fazendo uma coisa que não é colocada de uma forma sem estrutura, né? Você está fazendo uma coisa pensada, essa é a ideia. Então, não vai ser feito nada sem a gente ter essa conversa com os cotistas e com o mercado. Essa é a ideia. Então, muito obrigado então, pelo seu tempo, Pedro. Também acho que obrigado também por quem está aqui até agora. E até a próxima, então. Obrigado, Losnak. Um prazer estar aqui com você.